Qual é, lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. E hoje estamos vindo aqui o que é naquele climinha de romance, porque estamos nos aproximando do Dia dos Namorados e eu vim contar pra você um romance, um dorama de romance no qual eu sou apaixonada e que vai fazer você acalentar o seu coração no Dia dos Namorados. E claro, como é uma data especial hoje, eu trouxe a participação dela, que já teve seu rostinho aqui no canal e que eu estou morrendo de saudade porque esta quarentena está nos separando. E enfim, trouxe aqui minha amiga Carolzinha Perdigão, Little Carol, Carol Ruas, para dizer para vocês quais são os motivos pelo qual ela também recomenda Romance is a Bonus Book. E claro, queria dizer que antes de qualquer coisa, que esse vídeo é um pedido especial da tia Marli, maravilhosa, que pediu para eu ver este dorama e resenhar. Então, depois que eu assisti, fiquei tão apaixonada pelo casal e pela trama que eu falei, por que não indicar numa data especial, não é mesmo? Então fiquem aí, que em 3, 2, 1, valendo! E a parada é o seguinte, antes da gente passar aqui para a resenha em si, queria pedir para vocês aí apaixonados por coreanos, apaixonados por extraterrestres, o que for, que dê um like aqui nesse vídeo, porque eu fico sabendo se vocês estão curtindo esses tipos de resenha de dorama. Que se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, cara, vem fazer parte dessa família linda de lindezas. E se você já é inscrito, mas não tem o sininho ativado, assina aí, porque toda vez que eu subir um vídeo no YouTube vai te avisar. E agora vamos falar da história de amor de Kan Dani e de Uno. Enfim, Romances da Bonus Book é um dorama de 2019 produzido pela Netflix. A autora de Romances da Bonus Books é também a escritora, a roteirista de My First Love, que foi o dorama de 2015 que inspirou o meu Primeira Vez Amor da Netflix, que é aquela versão feita com Minho, com Minjae e tararara. E enfim, Romances da Bonus Book vai contar a história de Kan Dani, que depois de muitos bons anos de casamento, o seu marido vai à falência e arruma uma amante. Tipo assim, ó, tá de parabéns, bonitão, pra não falar outras coisas, né mesmo? E aí Kan Dani fica o quê? Na buesta, triste, male, com uma filha pra criar. E quando a filha dela nasceu, ela abriu mão da sua carreira de uma publicitária de sucesso, de uma redatora de publicidade de sucesso, para cuidar de sua filha. Então, quando tudo dá errado, ela resolve o quê? Tentar voltar para o mercado de trabalho. Porém, como uma bela de uma mãe solteira e com um gap ali de anos de experiência, Kan Dani passa um bocado para conseguir arrumar um emprego. Além de tudo, quando tá tudo assim no auge, né? Tudo que dá errado mesmo, ela acaba perdendo a sua casa e aí ela começa a viver escondido na casa de seu melhor amigo, o Uno, que é o nosso querido e amado Lee Jong-suk. O Uno, ele é um cara que se deu muito bem na vida, ele é um escritor de renome, ele trabalha numa editora, ele é um dos sócios fundadores e professor de uma universidade, só que desde muito novo o Uno sempre foi apaixonado por Kan Dani, mas nunca teve a coragem de poder, de confessar os seus sentimentos, principalmente porque antes dele conseguir confessar, ela já estava lá namorando o ex-marido dela, e aí, minha gente, ela resolve aplicar para a editora que o No trabalha. Só que ela resolve aplicar falando que ela não tem experiência num cargo lá de baixo. Enfim, o dorama em si é muito incrível, é um romance muito incrível de gente como a gente, que tem personagens que te cativam desde o início, principalmente porque a gente, além de ver Uno e Kan Dani descobrindo que toda aquela amizade de ano dos dois pode se transformar num lindo amor, que apesar de tudo é só um bônus depois de Kan Dani o quê? Descobrir que na verdade o que importa na vida é o seu amor próprio e conseguir realizar seus objetivos e desejos. Enfim, o dorama é um amorzinho, gente. Você é daqueles assim que acalenta o coração e você torce muito pela principal para que tudo dê certo para ela. E enfim, tem muita coisa legal e tem uma cena, gente,
quem assistiu, quando assistir, que fala sobre lua, que eu e a Carolzinha, a gente ficou no WhatsApp, tipo assim, comentando e se derretendo, porque é uma cena muito linda. E é assim, além de todo esse charme do casal principal, o dorama também trata sobre o dia a dia de uma editora na Coreia. E eu não sei vocês, mas eu amo o mundo dos livros. Eu já trabalhei em livraria, então é um contato que eu já tive com algumas pessoas que trabalham em editora. Então eu me reconheci com algumas situações que aconteceram ali. E é muito legal ver esse dia a dia dessa editora, onde o pessoal é figuraça, gente. E bom, agora eu vou deixar a palavra com a minha amiga Carolzinha Ruas para o que? Carolzinha Persgão, minha Little Carol, para contar pra vocês o que ela mais gosta também nesse dorama. Oi, pessoal, ou no caso como diz a Carols. E aí, lindezas, tudo beleza? Porque por aqui está tudo bem. É assim mesmo que ela fala? Vai ser. Bom, aqui é a Carol. Vocês já devem ter me visto aqui pelo canal em alguns outros vídeos. Se vocês não tiverem visto ainda, vão ver depois desse aqui, depois que vocês terminarem esse vídeo. E aqui a Carol me chamou hoje pra falar um pouco sobre um dorama que a gente gosta muito, que se chama Romance is a Bonus Book. Ela me chamou aqui hoje, já que eu gosto muito desse dorama, pra falar sobre 5 coisinhas que eu mais gostei nele. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é Lee Jong-suk. Gente, vamos combinar sinceramente. Este homem, além de ser lindo, charmoso, a gente tem aquele sorriso de fazer, assim, a gente até arrepia, as pernas tremem e tudo mais. Além disso tudo, o cara ainda é um excelente ator. Todos os doramas que ele faz, assim, ele nunca decepciona. Ele nunca decepciona. É até engraçado, porque todos os personagens dele são muito sofridos. Eu nunca vi sofrer tanto igual os personagens do Lee Jong-suk. Acho que os caras, quando vão fazer o casting lá dos doramas, eles pensam, esse personagem vai sofrer na vida, então vamos chamar o Lee Jong-suk. É porque ele é um bom ator, principalmente nesse sentido, assim, em personagens sofridos, ele é muito bom. Ele transmite muito bem o que ele quer passar. E nesse dorama, em Romance is a Bonus Book, apesar de ser um personagem bem menos sofrido do que a média dele, ainda tem lá sua dose de sofrimento, né? Tretas com o pai, normal, familiar, um amorzinho que não é correspondido de primeira, também estamos acostumados, não é mesmo, dorameiras? É verdade. Mas assim, ele não decepciona na atuação, tá lindo de morrer, ele usa aquelas roupinhas de coreanas, tipo, coloridas, tá muito fofo, gente. Ah não, quero, coloca uma foto dele aqui. Coloca aqui, ó. Coloca pra tampar esse fundo horroroso, coloca a foto dele. Gente, vê se ele não é lindo, uma foto sorrindo. Vê se ele não é lindo, lindo. Ai, gente, ó. Enfim, essa foi a primeira coisa que eu gostei muito em Romance is a Bonus Book. Bom, a segunda coisa que eu amei em Romance is a Bonus Book é a editora de livros. Desde muito nova, desde que eu era novinha, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre quis muito trabalhar numa editora de livros, mas eu nunca soube de verdade como que funciona, assim, tudo por trás de uma editora. Eu achei muito legal que a gente pode ver isso muito claramente nesse dorama. Assim, a gente vê todos esses processos, do tipo, como que um livro é feito, como que é, tipo assim, de ter um manuscrito lá escrito por um autor pra ter o livro lá que você compra e coloca na sua estante. Qual que é a relação das editoras com os autores e com as livrarias? O que acontece quando, por exemplo, uma editora imprime vários livros, várias cópias de livros e não vende o suficiente? A gente é muito triste, gente. Eu quase chorei quando eu vi. Manda esses livros pra cá, manda pra minha casa, tá, editoras? Nos doramas a gente sempre tem um plano de fundo, né? Onde se passa e tal, uma história secundária, assim. Geralmente envolve o trabalho mesmo, pra gente ver um pouquinho. Mas assim, eu gostei muito que nesse dorama essa questão da editora não ficou no superficial, sabe? Foi aprofundado, tipo, a gente viu os processos, viu as tretas que podem acontecer. Bom, a terceira coisa que eu gostei muito nesse dorama, eu já falei do Lee Jong-suk, que é o personagem principal masculino. O personagem dele na história, não sei se eu falei, mas a Carol deve ter falado, é Cha-eun-ho. E eu falei dele um pouco, mas outra coisa que eu gostei muito também foi da personagem feminina, Kang Dan-ni, que é interpretada pela atriz Lee Na-young. E a Kang Dan-ni, eu chamo ela carinhosamente de Dani. Somos íntimas, então eu posso. Enfim. É uma atriz que eu não conhecia, na verdade. Foi o único dorama que eu assisti dela e eu gostei muito, eu achei ela muito boa, assim. E eu adorei a personagem feminina, porque
apesar da história começar com a vida dela virando muito de cabeça pra baixo, ela é uma personagem, assim, que tenta lutar o tempo todo no dorama pra recuperar a vida dela e colocar tudo no lugar e ela poder continuar vivendo, sustentar a filha dela que tá estudando fora e tudo mais. Eu vou explicar um pouco mais o que acontece depois, mas uma coisa que eu gostei muito relacionada à história dessa personagem é porque a gente sempre vê nos doramas, tipo assim, quando tem um relacionamento antigo da personagem, o cara fica sempre voltando pra vida dela pra infernizar e ficar tipo, vamos voltar, não sei o que. Você fica tipo, que macho chato e tal. Nesse caso, nesse dorama, não é o foco da personagem principal, é nela mesmo, não é no relacionamento antigo anterior dela. Porque a gente sempre vê nos doramas, tipo assim, quando tem um relacionamento antigo da personagem, o cara fica sempre voltando pra vida dela pra infernizar e ficar tipo, vamos voltar, não sei o que. Você fica tipo, que macho chato. Nesse caso, nesse dorama, não é o foco da personagem principal, é nela mesmo, não é no relacionamento antigo anterior dela. O foco é nela tentando recuperar a vida dela de onde ela tinha parado antes. É muito interessante a gente ver como que foi o processo dela para tentar se inserir de volta no mercado de trabalho. Porque ela começou a dar entrevista, a fazer entrevistas de emprego e tudo mais, só que como ela ficou muitos anos sem trabalhar, ela perdeu o ritmo do mercado. Muitas coisas mudaram e ela não acompanhou essas mudanças. Então ela não estava conseguindo se inserir de volta no mercado e o mercado também não estava aberto para receber ela de volta, porque ela fazia entrevista, ela não sabia de nada e eles ficavam tipo, não. Entende? Então a gente vê um pouco como que ela tem dificuldades para voltar pro mercado, sendo que é um mercado que também não dá oportunidade dela se inserir. Eu achei isso muito interessante. É triste de ver a realidade da situação para uma mulher que, né, tá passando por isso, mas assim, foi um retrato muito claro ali de uma crítica ao próprio mercado. Ok, e a quinta coisa que eu queria falar que eu gostei muito nesse dorama foi o romance. Porque afinal, o dorama se chama Romance is a Bonus Book. Então a gente não pode deixar de falar do romance dos personagens principais. Eu acho muito legal, porque, tipo, olha só, a menina acabou de sair de um divórcio, ela é mais velha do que ele, ela tá passando por um monte de rolê com questão a emprego, a trabalho. Ela tá lutando pra voltar pro mercado, ela tem uma filha que ela tem que sustentar. É muito difícil ela querer ficar focando no melhor amigo dela, que é afim dela desde sempre, entendeu? Porque assim, ele, desde antes dela casar, ele tinha um crush nela, mas ela casou e ficou triste, vai fazer o quê, né? Teve que seguir a vida dele. E eu acho muito interessante a forma como o relacionamento deles vai evoluindo, não é de um dia pro outro. Porque, como eu falei, ela tava com outras coisas na cabeça do que o cara que tem crush nela. E ele também tinha as tretas dele, com família, pais e tal. Então, tipo assim, foi um relacionamento que foi se desenvolvendo aos poucos dos dois lados. Não foi uma coisa do nada que aconteceu sem pé nem cabeça. Do nada ela, tipo, opa, te amo. Não foi assim. Então eu achei muito interessante todo esse desenvolvimento. Isso tudo é muito legal, porque a gente vai acompanhando, a gente vai torcendo pra eles ficarem juntos, e a gente acha tudo muito fofinho, eles respiram, você fica, ó, que fofo. Então, assim, é muito legal. Eu queria dar um alô pra minha cena favorita do dorama, que é a cena do A Lua é Linda. Quem viu sabe o que eu tô falando, quem não viu vai ver pra entender. Que é uma cena que mexe muito com o meu coração, assim, foi a cena que mais me marcou no dorama. A Lua é Linda. Se alguém falar isso pra mim agora eu choro. Então, assim, minha cena favorita, vamos ver. É isso. Essas são as 5 coisas que eu gostei muito desse dorama, mas eu quero falar um extra aí pra vocês, que são os outros personagens da história, os personagens secundários. O cara, o segundo principal, que é o Ji So-jun, o nome do personagem, né, do ator não. Uma gracinha, gente, esse cara é muito fofo. Ele com aquele cachorro dele, eu ficava assim... apaixonada. Amo mulheres apaixonadas por atores coreanos. Quem? Levanta o dedo nos comentários. Mas adorei ele. Adoro também as outras personagens femininas também. Elas são muito interessantes. Cada personagem, mesmo sendo secundário, eles têm uma personalidade própria, são muito únicos, tem sua própria história acontecendo também, o que é muito legal. Tipo assim, apesar de serem secundários, ainda assim a gente não fica só de plano de fundo, a gente também tem um aprofundamento nessas histórias deles em algum momento. Falar um pouco daquela personagem que é ótima, que é aquela que no trabalho é toda tipo assim, séria. Aí ela vai pra balada e assim, ó, vira uma... Adoro ela, gente, acho ela muito engraçada.
Então, assim, os outros personagens também são muito bons. A história é muito boa. Eu recomendo muito, de verdade. É um dorama que eu acho muito bonitinho de assistir. Ao mesmo tempo que ele traz uns temas muito legais. A gente entender um pouco mais do mercado, toda a questão de editorial, né? De livros e tudo mais. Então eu recomendo muito. E é isso. Obrigada, Carol, por me chamar pra fazer esse vídeo. Eu devo ter falado muito, porque eu adoro esse dorama. Também queria aqui deixar minha menção honrosa e dizer que nessa semana saiu um episódio do meu podcast com a Carol Pardini, do Na Coreia Tem, onde a gente falou sobre vários doramas, webdramas, até programas de variedade, gente, sobre o tema romance. Então eu vou deixar também o link aqui embaixo para vocês escutarem lá no Deezer, Spotify, no YouTube, onde for melhor para você. E é isso, espero que vocês curtam muito o dia 12, tanto com o seu significant other, com a sua pessoa especial, se você tiver uma. Mas se você não tiver, gente, vem comigo, vamos lá curtir com os nossos mozões coreanos. Inclusive, gente, espero que no dia 12, pelo menos, Lee Min-ho me faça uma promessa, me faça uma surpresa muito da boa nos meus sonhos, tá? Se você escutar o podcast, você vai entender o porquê. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima, pessoal!